Vamos procurar, ao longo destes minutos que ainda temos, depois da viagem pela poética de Aldalara, que no fundo é o mais importante. Nós podemos dizer que o mais importante que nos lega um autor, um poeta, é a sua obra. Ele fica imortalizado através da sua obra. Desde logo, algo que me chamou muita atenção, podia dizer numa segunda leitura, porque na primeira foi a intensidade, a vida presente na poesia de Aldalara, aquela sensação de, como vos dizia na Pétala, de estar a entrar em contacto com uma poetisa verdadeira, autêntica, que depois incrementou, obviamente, com o estudo do seu percurso poético, com literatura, com os diferentes autores que ela vai citando, como diz o próprio marido, com o diário que ela lê de outra autora neozelandesa, e no fundo tudo isso vai percorrendo o seu imaginário e com certeza a vai enriquecendo, pelo menos imagino eu. Não tive o privilégio de a conhecer, mas no fundo, compreendendo um pouco o que se passa no interior de um poeta, sabemos que vive tudo com grande intensidade. E então, quando dedica tempo, quando lê uma obra, de certeza que a leva ao seu interior. Se não lhe diz nada, naturalmente a exclui em pouco tempo. Mas num segundo momento, como vos dizia, e tendo eu estudado aprofundadamente a obra de Flor Bela Espanca, impressionou-me as semelhanças, não só semelhanças externas em termos de obra, como semelhanças de conteúdo. Não vou dedicar a isso muito tempo, porque não temos muito tempo hoje, mas foi curioso reparar que as duas autoras têm um diário de que de Aldalara nos restam pequenos fragmentos, ao que sei, do final da vida. Tem uma obra poética que é o crucial, o fundamental, e tem uma obra de contos. Então, este elemento comum encontramos, mas podíamos, claro que eu pensei quantos mais autores terão isto em comum. Mas aprofundando, indo mais dentro, indo ao interior da poética, encontramos muitos elementos comuns. Não estou a dizer que sejam exclusivos destas duas poetisas, mas que de facto as unem numa espécie de fraternidade, no caso feminina, porque se tratam de duas mulheres, mas de fraternidade humana. O encontro na natureza, o renascer na natureza, como dizia no último poema que tive a oportunidade de recitar na Pétala, a natureza como um elemento também de purificação, a consciência de que existia dentro de si várias vidas e que existia pelo menos uma vida cotidiana e uma vida de ideal, uma vida em que o amor ia mais alto, ia mais longe do que podia chegar o amor humano, que podia vencer limites. Em Aldalara encontramos a referência a Jesus ou a Cristo. Em Flor Bela vamos encontrar outro tipo de referências, talvez mais também panteístas, mas há esta presença muito forte da natureza que não é abandonada nos 13 anos em que ela está cá em Lisboa, em Coimbra. Não, ela permanece e encontra uma outra natureza que já não é a natureza tropical, mas é a natureza que temos por cá. Claro que destas minhas leituras e estudos de Aldalara, fica-me, se tivesse talvez de a definir ou de escolher uma palavra só para que no fundo percorresse todo o seu percurso literário e de estudo e como ser humano, eu diria que é a palavra vida. Parece do que se lê tanto no seu diário, como nos contos, como na poética, como até na sua tese que apresenta no final do curso de Medicina, que está focada na área pediátrica, uma tese muito detalhada do ponto de vista do que se conhecia do desenvolvimento e do estudo da criança, das suas anomalias, deficiências, patologias decorrentes da falta do cuidado em família e em instituições. É um tema que me parece muito avançado para a época e muito interessante de ler. É um estudo técnico, mas para terem uma ideia, ela começa a tese, como eu dizia, com a seguinte citação, que não é dela, de Fulton Sheen, diz assim: na família, o indivíduo não é avaliado pelo que vale, nem pelo que pode fazer, mas apenas pelo que é. A sua categoria situação no lar é-lhe reconhecida pela simples razão de existir. Assim, se uma criança é muda ou cega,
ou se um filho foi mutilado na guerra, ele deve ser amado, mesmo assim, por causa de si mesmo e do seu valor intrínseco como filho de seus pais e filho de Deus. E, à continuação, no prefácio de elaboração da tese, ela diz, faz uma reflexão sobre o que é ser feminino. Vou partilhar convosco, porque se numa primeira instância pode nos parecer já algo datado da época, vamos encontrar uma essência que é atemporal. Pelo menos é a minha proposta, esta essência de vida, de vitalizar tudo. Toda a mulher traz consigo o germen de uma futura mãe. Mesmo aquelas que, por sua excepcional missão ou determinação da natureza, se viram afastadas do caminho da maternidade, transportam ainda, como que um destino biológico inexorável, a força avassaladora de um profundo amor pelas crianças. Amor que há de cumprir-se de qualquer modo. Daí o interesse de toda a verdadeira mulher pelos problemas infantis. E daí também a facilidade com que nos convencemos da acessibilidade desses mesmos problemas. Profundo engano nosso. Engano de que só nos apercebemos quando, passado vários meses de trabalho e estudo, em cada dia que passa, longe de nos vermos esclarecidas, mais nos afundamos no emaranhado dos problemas, na babel das línguas, na complexidade dos conceitos e até na variedade da terminologia. Então, perante o nosso desânimo, só a consciência das nossas limitadas possibilidades e do muito que ainda teremos de aprender é fator válido e decisivo. Que os mestres que me lerem saibam compreender a humildade com que depõem este trabalho em suas mãos, trabalho de quem quis e não pôde fazer melhor. Este sinal de humildade, quem fez uma tese que na altura foi distinguida e convidada para ir para Paris para aprofundar nesta área e depois vir para Lisboa a abrir um hospital de especialidade médica nesta área, é uma humildade que toca especialmente. E mesmo no seu diário ela diz que, no fundo das convulsões, à medida que ia redigindo esta tese. Claro que, como mãe, obviamente, este tema é um tema especial e ela própria fala disso, que a tocava particularmente ver as dificuldades, as carências que apresentavam aquelas crianças. Por um lado, ela estuda os mesmos autores que grandes pedagogos estudaram, como Maria Montessori. Ela vai estudar os casos das crianças selvagens, das crianças abandonadas, das crianças que são hospitalizadas durante períodos muito longos e que não crescem nesse meio familiar tão necessário para o seu desenvolvimento. É uma reflexão, no fundo, é nestas passagens que vem expresso o seu aspecto mais humano, ao nível de tese, porque é uma tese técnica, digamos assim, e com muito valor nessa área. Mas, como não é o nosso tema de hoje, vou avançar. Eu preparei uma apresentação para conhecermos um pouco mais quem foi Alda Lara, com base em algumas imagens, em geral, que estão disponíveis em alguns grupos, que o próprio filho que está aqui presente, João Lara Albuquerque, vai partilhando nas redes sociais. Temos uma página, os amigos da poetisa Alda Lara, que recomendo visitarem. E vamos tentar então fazer um percurso e, à medida que vamos perpassando a vida dela, encontrando alguns elementos de especial significado. Então, Alda Lara, para balizarmos temporalmente, nasce a 9 de junho de 1930 e vem a falecer em Angola a 30 de janeiro de 62. Nasce e morre em Angola. Os pais de Alda Lara, estamos numa época em que, desde o final do século anterior, do século XIX, há um crescimento das viagens para fora de Portugal continental, quer dizer, pessoas que procuram uma vida lá fora, uma vida no Brasil, em Angola, mais prosperidade económica. Ela própria fala disso numa conferência que dá em julho de 1948. Ela chega a 47 a Lisboa e tem uma vida muito ativa enquanto estudante, na Casa dos Estudantes do Império e em vários grupos de natureza católica e de apoio social em Lisboa que vai dando nos famosos, infelizmente, bairros de Lata, em que vem a intervir. Portanto, o aspecto humano, o aspecto de ajuda ao outro, de ver o outro como irmão, era algo que estava muito presente na sua vida. Ou seja, não estamos a falar de uma pessoa
que estava isolada no seu gabinete a escrever poesia. Estamos a falar de alguém que vivia e que conhecia a realidade e que procurava ajudar, que tinha um sentido de justiça muito profundo. Então os pais de Alda vão para Angola e portanto, Alda e Ernesto Lara, o irmão mais novo, nascem em Angola. E, portanto, pertencem, como ela própria identifica e fala deste tema nesta conferência que vos digo de 48 na Casa dos Estudantes do Império, que está transcrita e que se pode ler, ela fala de uma forma sempre muito vital, muito empenhada, que no fundo há um trabalho mais que tem de se fazer, que houve um trabalho que a primeira geração relativo aos pais fez, que teve a ver com o desenvolvimento de estruturas, de criar fazendas, de criar riquezas, que isso conseguiram, estavam empenhados nisso, mas agora havia uma outra fase de um apoio maior à educação, que era preciso ao desenvolvimento dos cuidados de saúde, o apoio às missões. E ela vai falando de todos esses aspectos e tentando convencer o auditório, não é? A Casa dos Estudantes do Império congregava as antigas casas de Angola e de Moçambique, que recebiam estudantes que vinham das colónias para a metrópole e que vinham estudar, que vinham ou fazer o 7º ano, o antigo 7º ano, e os estudos superiores. E então ela vai explicando ao longo dessa conferência da necessidade de não se esquecerem que temos de voltar. Quer dizer, que há um trabalho que aguarda por nós lá fora e que é preciso dar-lhe continuidade. E todo o discurso dela não é um único, há outros discursos também transcritos e publicados que tocam profundamente o coração, porque ela está altamente empenhada nisso e sentia-se como, podíamos dizer, de algum modo, arauto dessa geração, de que era preciso não adormecer, não ficar por cá, ter consciência que havia um trabalho a fazer. Aqui uma fotografia da infância, Alda e a mãe. Desde o período em Angola, ela escreve, dá entrevistas para jornais de Benguela, jornais das diferentes cidades por onde vai passando. Temos aqui uma fotografia, possivelmente num dia especial. A referência ao irmão, que foi muito importante, daquilo que pude estudar e averiguar, com quem tinha uma relação muito especial de confidente. Alda e os pais, no dia do casamento, não é? O tal vestido de renda que fala o poema O Testamento. Alda e Orlando Albuquerque. Portanto, ela vem estudar em 47 para Lisboa, escolhe o curso de Medicina com o objetivo justamente de ajudar Angola, de ajudar o desenvolvimento de Angola, e procurou uma área onde fizesse, no fundo, mais falta ajudar. E ela tinha uma grande ligação, como vimos pelos textos que eu li há pouco, às crianças, aos problemas de nutrição e, no fundo, ao apoio que necessitavam, e então ela vem para cá com esse especial intuito. Cá encontra Orlando Albuquerque, que já era estudante de medicina, moçambicano, e depois, em alguns anos, acabam por se casar e com quem tem então os 4 filhos. Encontramos aqui uma fotografia de Alda e o filho de João, uma fotografia de família muito bonita. Aqui já com a presença do irmão, Ernesto Lara, que foi, embora não seja o tema de hoje, uma figura de grande relevo também, uma pessoa que desenvolveu profissionalmente, sobretudo na área agrícola, mas que foi um grande poeta, um grande intelectual também de Angola e que, inclusivamente, trabalhou no sentido de constituir a primeira, podíamos dizer, a primeira organização que uniu os diferentes escritores de Angola. Claro que também, sentindo Alda Lara, e não só, houve toda uma geração a que pertencia a Alda Lara e que, obviamente, encontrando-se na Casa dos Estudantes do Império, sentia a necessidade de encontrar uma identidade que fosse propriamente angolana, agora que estamos a falar de Angola, e então tentar criar uma arte e uma poesia que transparecesse esse sentimento que era vivido interiormente. E nisso participaram de forma muito destacada tanto Alda Lara como Ernesto Lara.
Aqui a referência à Casa dos Estudantes do Império. Portanto, este período, ela acaba por estar entre Lisboa e Coimbra, onde termina o curso, por 13 anos. Aqui temos uma outra referência. E ao longo destes 13 anos, os dois vão também não só constituindo, digamos assim, a sua própria obra e Alda Lara dando as suas conferências sobre os temas que achava mais prementes, vamos encontrar também diferentes registros, como falava há pouco o engenheiro Daniel, desta ideia dos recitais, que uniam não só poetas como Guerra Junqueiro, já conhecidos e consagrados cá, como os emergentes poetas angolanos, moçambicanos, dos Estados Unidos, que é algo que começa a surgir mais claramente nesta época e que a Casa dos Estudantes do Império permitiu. Termina então o curso em Coimbra e desde muito nova tinha, como já foi referido, uma saúde muito frágil e a verdade é que com o agravamento desses problemas de saúde vamos acabar por perder Alda Lara ainda muito jovem. Encontramos aqui uma referência ao manuscrito de um poema de longe, que aparece na sua compilação poética, um poema muito belo, dedicado à sua mãe. Vamos encontrar outra vez esta referência, esta ligação mais filhos, e diz assim: não chores, mãe, faz como eu, sorri, transforma as elegias de um momento em cânticos de esperança e incitamento. Tem fé nos dias que te prometi, e podes crer, estou sempre ao pé de ti. Quando por noites de luar o vento segreda aos coqueiros o seu lamento, compondo versos que eu nunca escrevi, estou junto a ti, nos dias de braseiro, no mar, na velha ponte, no sombreiro, em tudo quanto amei e quis para mim. Não chores, mãe, a hora é de avançadas, nós caminhamos certos, de mãos dadas, e havemos de atingir, um dia, o fim. 1949. Um poema sempre muito profundo, em que o eu poético está quase imbuído da natureza e de uma finalidade. E isso está sempre presente em Alda Lara. Por um lado, vamos ver que tanto a sua poética como a ação enquanto conferencista, podíamos dizer, ela foi primeiro poetisa ou primeiro humanista. Eu diria que esse sentido de vida, de compaixão, de generosidade, de humanidade perpassa tudo e por isso perpassa também a sua poesia. Então, acima de tudo, vejo-a também como uma grande humanista e por isso grande inspiradora. Hoje em dia vivemos uma época em que procuramos, não é, fontes de inspiração e penso que podemos encontrar em Alda Lara uma grande fonte de inspiração. E às vezes pensava, uma grande fonte de inspiração do feminino, será? Mas logo a seguir pensava também uma grande fonte de inspiração do ser humano, não só do feminino, porque o seu sentido de humanidade ultrapassa qualquer etiqueta. Esta corresponde a uma das primeiras edições da sua poesia, uma antologia que é realizada ainda em Angola. E esta fotografia é uma fotografia já de final de vida. Portanto, Alda Lara falece com 31 anos, vai para Cambambe, uma zona muito bonita, onde estava onde se avistava o Kwanza, onde por esses anos havia-se construído a grande barragem do Kwanza que traria nova prosperidade. E vamos encontrar, estava lá o seu marido, Orlando Albuquerque, e então depois destes 13 anos cá, com algumas viagens, mas sobretudo cá, a estudar, a empenhar-se e a sentir essa distância, esse isolamento da sua terra amada, regressa então. E podemos dizer que parece que regressa quase para a despedida, permanece 5 meses, em Cambambe e acaba então por falecer. Este é o espaço que inicialmente lhe é dedicado ao seu corpo, para que ela permanece. E Ernesto Lara terá dito numa carta: creio que foi por ela ser muito boa e muito pura que Deus me tirou. E isto fez-me lembrar aquela frase do Fernando Pessoa, não é? Quando morre Mário de Sá Carneiro, que ele diz: os deuses levam aqueles que amam muito. Levam cedo aqueles que amam muito.
e sem dúvida faz lembrar Aldalara. Ora bem, eu gostaria, para mim o texto talvez com o qual criei mais empatia e que nos permite entender quem foi Aldalara, não poderia ser melhor do que ela apresentar-se a si própria. Então há uma carta em que ela dirige Ernesto Lara, se não me engano, e que vai contar no fundo o que foram estes 13 anos e o que foi este percurso. Porquê que veio, porquê que ficou e um pouco porquê que regressou. E diz assim: quero contar-te, antes de mais nada, a história de uma rapariguinha ingênua que veio de Angola para tirar um curso superior na metrópole. Não sei se alguma vez te cheguei a dizer por que razão vim e quais os ideais que me nortearam e norteiam ainda. Pois aí vai. Cheguei em 1947, fiz o 7º ano que me faltava e ingressei em 48 na Faculdade de Medicina de Lisboa. Uma só vontade me animava, um desejo único, fazer um curso que me pudesse tornar útil em Angola. Por mais absurdo que pareça, eu não tinha ideias nenhumas sobre um possível casamento, nem sobre uma possível grande remuneração. Desejava apenas realizar uma vasta ação social em Angola. Queria organizar postos de assistência gratuitos, cursos de puericultura e informação sanitária para as mulheres indígenas e quantas coisas mais. Tinha um ideal. É verdade, e era um ideal puro, sem ismos nem condições externas. Era um ideal de amor por Angola. Nada mais do que isso. 13 longos anos se passaram, 13 anos, quase uma conta fatídica. Desses anos todos, e ao longo destes, quantas coisas se passaram. A minha vida foi um rosário de mágoas, de alegrias, consolação e amarguras. O meu casamento, acontecido quase por acaso, pois nunca pensei muito a sério nele, trouxe-me uma grande felicidade. Durante ele, e enquanto vocês estavam todos tão longe, o Orlando foi para mim tudo o que me faltou então. Pai, irmão, amigo e companheiro. Muito lhe devo porque muito me amou. E se não sussurrei em muitas ocasiões difíceis desses anos, foi porque o tive ao meu lado e porque nos amamos sempre muito. Todavia, e apesar de tudo, vê lá bem, jamais Angola saía do meu pensamento. E como o Orlando compreendeu sempre bem esse meu desvairado amor. De tal modo que é costume, pelo casamento, as mulheres receberem a nacionalidade dos maridos. Pois, nesse caso, foi o Orlando que se tornou angolano pelo casamento. E se os meninos não nasceram em Angola, isso não foi porque eu não desejasse do fundo da minha alma e do meu coração. Aí tens, pois, a história da rapariguinha ingênua, que em 1948 entrou numa faculdade, sonhando com uma Angola maior. Ao longo destes anos todos, casei-me e tive 4 filhos, é certo, mas nem só isso foi importante. Vivi bem perto dos problemas ultramarinos e dos problemas sociais do meu tempo. Pertencia a todas as organizações católicas do meio universitário. Dirigi uma secção cultural que funcionou no ano já distante de 1952, na Faculdade de Medicina. Fiz poemas, proferi conferências e participei em mais de uma reunião ao lado dos mais variados credos políticos e religiosos. Fui amiga de protestantes e comunistas e até numa festa judaica estive um dia. Passei como uma luz sobre os caminhos mais escuros. E se alguém se lembra de mim, é como uma pessoa de boa vontade e de coração puro, desejando um mundo impossível de existir. Penso que com esta síntese podemos ter uma ideia tanto da sua força, da sua transparência, do seu caráter e não podemos deixar de agradecer ao grande escritor que também foi Orlando Albuquerque, porque se não fosse ele a compilar a sua obra após a sua morte, possivelmente teríamos perdido muito, não é? E sem dúvida que hoje termos a oportunidade de ler a sua poesia e fazer o recital como fizemos hoje é uma grande dádiva e uma grande oportunidade, porque
Ser poeta é uma dádiva em si, é uma oportunidade de vida, é uma oportunidade de transmissão. E quem soube expressar isso muito bem, e onde pelo menos encontro grande empatia e grande significado, foi, a meu ver, alguns dos autores dos movimentos emergentes de início do século XX, não muito distantes de Aldalara, que falavam do poeta como um profeta, como diz Jaime Cortesão num texto belíssimo, que é publicado na Águia. Jaime Cortesão, para além do seu aspecto político talvez mais conhecido, foi um grande poeta, historiador, obviamente, e na altura, na sua juventude, conviveu com Guerra Junqueiro no Porto, e foi ele, juntamente com Augusto Casimiro e tantos outros, também participou de um cadinho de onde emergiram uma série de figuras muito importantes para a cultura portuguesa e não só. E então ele tem um texto que se chama O Poeta. E logo no início do texto, que é publicado na Águia, diz assim: os homens são todos cegos, e os mais cegos ainda são os que têm olhos. Ter olhos só é cegar. Com eles vemos apenas a face fria e impassível das coisas. Ele está a falar de uma realidade que se vai abrindo ao longo do texto, que é a realidade a que acede o poeta. Ou seja, todos nós temos uma capacidade de ver a casca oca das coisas, não é? Ele diz olhar a árvore e ver o tronco, mas o poeta consegue ver a árvore sem ver o tronco, porque vê a seiva que passa dentro da árvore, vê a vida que está dentro da árvore. E sem dúvida que Aldalara foi uma grande poetisa. Então vamos ver o que é que neste texto nos diz Jaime Cortesão. Por exemplo, quando define o poeta: ser poeta é libertar todas as almas e vê-las como líquido olhar de entretecidas lágrimas, chorando, falar com elas, fazer cânticos sublimes desses tácitos colóquios e entregá-las depois ao som de ritmos sugestivos na sua suprema virgindade. Ao coração dos homens é ávido e insaciável. A mais que o homem tem o poeta os olhos cândidos de uma criança eterna, o coração dadivoso de uma mulher apaixonada, e para compor os seus cantos num léxico exclusivo de palavras intrínsecas de sangue, fogo e cristal. Muito interessante que Ana Paula Bernardo, uma estudiosa de Aldalara, que fez a sua tese dedicada justamente a esta poetisa, fala de uma espécie de alquimia de Aldalara. Ou seja, que na poética de Aldalara vamos encontrar os 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo. E de alguma forma aqui, nesta descrição do que é o poeta, Jaime Cortesão também fala disso, ou seja, que o poeta faz uma espécie de alquimia, abrindo os olhos ao homem comum e permitindo-o ver essa força revitalizadora que está por trás das coisas e que lhes dá a vida. Poeta é o que vê a árvore sem o tronco. Poeta é o que faz dentro de si as novas experiências do humor e do mistério, para depois trazer ao mundo uma mais alta verdade. O verdadeiro poeta é o que nessas abismais imersões vai acender novas estrelas nos recantos da alma até então escuros, e volta de lá à superfície, transfigurado, alucinado, com uma centelha de infinito nos olhos pávidos, para cantar a sua visão numa ebriedade divina. Canta. E a pouco, acometidos também de embriaguez, somos levados numa torrente de energias que afloram. Asas, há muito adormecidas, partem numa revoada épica. Mais à frente, Jaime Cortesão vai dizer que é aquele que tem o poder de descongelar os corações. Talvez todos nós, ao longo da caminhada na vida, vamos somando desilusões, dores, frustrações, e isso às vezes endurece-nos. E o poeta mantém-se sempre dócil, mantém-se sempre aberto, por isso talvez sofra mais, mas também por isso se mantém sensível a essas experiências do divino, a essas experiências encantadoras que vemos retratadas sem dúvida em Aldalara, porque quando chegamos aos seus contos, e temos a oportunidade de nos terem chegado 7 contos, compilados em Tempo de Chuva, que é o nome do primeiro conto, chegamos e vemos toda uma ternura que percorre mesmo os momentos mais duros e mais difíceis. Parece que em
momento de desconsolo, de tristeza, ela consegue ver uma flor a despontar, consegue ver um raio de sol. E eu penso que é daí que lhe vem a grande força e a imortalidade que faz com que ela hoje ainda tenha significado e possa estar presente através das suas poesias. Há pouco falava, o último conto que nesta compilação que nos surge é um conto que fala de uma realidade dura, de uma realidade de confronto, de uma realidade de morte, de dor. É um conto que ela dedica ao irmão, Ernesto Lara, e também é um conto interessante que se chama Diálogo do Futuro, em que ela começa por dizer que, no fundo, independentemente da cor da pele, da cor dos cabelos, somos todos mestiços, ou seja, temos tudo de todos, somos uma humanidade só. Ela diz assim: todos os seus contos, a meu ver, me parecem profundamente autobiográficos ou de experiências vividas muito proximamente. O rapaz era loiro e alto, nascera português, mas os seus olhos claros e o cabelo amarelado falavam de cruzamentos boeres e tinham a marca inconfundível daquela mistura de raças que definiam inexoravelmente a terra a que pertencia. E fala alguém: mestiços, uma raça de mestiços é o que nós somos, costumava dizer-lhe o amigo mulato e desassombrado. Até mesmo tu, com esses olhos azuis e com esse cabelo loiro, não passas de um mestiço como eu. Sabes porventura quem foram os bisavós da tua mãe? O rapaz concordava, sorrindo. Gostava do amigo, partilhavam o mesmo quarto e dividiam o dinheiro às boas, quando era preciso. Nem lhe importava a ele ser mestiço, preto, branco, ou lá o que fosse. Vivia bem. Gostava daquela terra larga, gostosa e tranquila. Amava aqueles dias quentes, aquela fruta apetitosa, aquela areia macia da praia dos domingos. Gostava da água fresca da baía, dos dongos passando sob a ponte ao luar, das morenas cheirando a dendém e a rosas. E assim continua. Ou seja, nós vamos encontrar na poética e na prosa de Alda Lara um sentido também profundo de generosidade, de compaixão, de fraternidade e de irmandade, que não olha a aspectos de ordem exterior, que olha a corações e a uma missão por cumprir, como fala então no poema que ouvimos há pouco, Círculo, não é? Uma vida está cumprida se cumpre o seu destino, se cumpre a sua missão. Eu penso que é um testemunho muito importante numa época em que de diferentes pontos do mundo voltam a surgir, as diferenças começam a ter mais peso outra vez do que esse sentido de irmandade que se vivia no pós Segunda Guerra Mundial, na reconstrução da Europa e tudo mais. Aí houve uma mensagem e essa mensagem parece que vai ficando esquecida e que às vezes as diferenças pesam mais do que os corações aquecidos da humanidade. E penso que podemos guardar no coração esta mensagem de Alda Lara, que mesmo, com certeza, como todos nós, e talvez na época em que vivia, em certos aspectos mais, encontrou dificuldades, diferenças, angústias, como ela própria diz, mas soube sempre manter a esperança, soube sempre olhar o horizonte aberto e aceitar essa missão que quis receber de mãos abertas, a que se quis entregar e a que, a meu ver, se entregou totalmente. Por isso vejo também como uma grande fonte de inspiração, como vos dizia há pouco, beber dos seus poemas, beber dos seus contos e tentar perceber também o que guarda nas entrelinhas de sensibilidade, de maturidade, porque claramente não estamos a falar de uma mulher com 31 anos, mas muito mais de experiência e maturidade, de testemunho, de dádiva a toda a humanidade. Penso que também quando morre um poeta ou quando morre um idealista, como foi Alda Lara, podemos lamentar a sua morte ou podemos pensar em dar-lhe continuidade, em pensar que missão é que nos cabe. E eu penso que esse é um repto que nos deixa também a sua partida. Para finalizar, porque a hora vai avançada e não vos quero prender muito, eu gostaria de vos ler uma poesia justamente de Augusto Casimiro, que foi também um militar, que foi alguém que esteve por terras da África e que foi alguém que soube entrar profundamente no coração humano. Este poema acho que podia ter sido dedicado a Alda Lara, porque é ela própria a força da vida. E diz assim: A vida é divina, é o título do poema. A cada hora, o mundo é mais formoso. Ao meio dos tumultos e calvários, ressurge a vida, cada vez mais vida,
quer dizer mais divina. A cada nova aurora, o homem é diferente, nasce para batalhas cada vez mais gloriosas. O seu destino é libertar destinos, transfigurar a terra, reduzir quanto ofenda a saúde, a alegria, a cultura dos homens. Acordar almas, tornar os homens deuses. Já nasce um novo heroísmo, uma nova potência indomável, incansável e divina. Redimidos e puros, fiéis à vida e aos homens, cantam as grandes máquinas, os engenhos sublimes que libertam os homens. Em cada homem vibra um novo canto, penetrando o mundo de uma nova alegria. Sobre as noites que morrem e a dor precisa a glória, para a glória da vida, sobre os altos calvários rompe a alvorada imensa. A vida triunfa, porque a vida é divina. Em tudo, o mesmo sonho, a mesma ânsia, a mesma luta, invencíveis. Na infatigável marcha, no irredutível voo, na rocha, na planta, no verme, no homem, nas almas. O homem volta a ser Deus na hora deslumbrada, porque entendeu como a força ilimitada que a vida pôs nas suas mãos, engrandecida, sublimada na luta e nos calvários, só tem um fim: servir todos os homens.